E aí, sabe aquela sensação de ter um sonho gigante, mas que por algum motivo nunca sai do papel? Pois é, por que será que algumas metas viram realidade e outras, bom, continuam sendo só sonhos? Hoje a gente vai entender direitinho uma forma de transformar esses desejos em um plano de verdade. Bora lá? Ah, essa pergunta é clássica, né? Chega o fim do ano, a gente faz aquela lista de promessas, aí vem uma meta de carreira, um objetivo pessoal, e o que acontece? A energia vai sumindo. Mas peraí, será que o problema está na meta em si ou no jeito que a gente está definindo ela desde o começo? Hum, Olha, tem uma ideia muito forte por aí, né? Impulsionada por livros, filmes tipo O Segredo. A ideia de que se a gente pensar positivo, se a gente visualizar o sucesso, pronto, o universo entrega. E assim, a intenção é boa, não há dúvida. Só que focar só nisso talvez esteja deixando a peça mais crucial do quebra-cabeça de fora. A verdade é que não adianta só ficar mentalizando com toda a força do mundo. O universo precisa de um pouquinho mais de ajuda. E é exatamente aqui que entra a tal da programação neurolinguística, a PNL. A PNL basicamente diz o seguinte: o que a gente quer é importante, claro, mas o como a gente vai chegar lá, isso é fundamental. Pois é, essa frase aí é um mantra de muita gente. E é uma ideia com uma força incrível, sem dúvida. Mas o problema é que ela é incompleta. Pensa comigo, se a meta não está clara, se ela está meio mal formulada, sabe? Visualizar essa meta pode acabar levando a gente para um lugar que não tem nada a ver com o que a gente queria de verdade. E esse exemplo aqui é perfeito para a gente entender o perigo. Olha só, falar não quero mais andar a pé para o trabalho. O que isso quer dizer? Pode ser comprar um carro, ok? Mas pode ser ir de ônibus, de bike, ou, num caso bem extremo, sei lá, sofrer um acidente e acabar numa cadeira de rodas. Tecnicamente, a meta foi cumprida, né? O cérebro precisa de um alvo claro, específico. Já quero comprar um Honda Civic 2010, aí sim, não tem erro. Tá, então qual é a saída? Bom, a PNL traz uma espécie de manual de instruções. Um blueprint mesmo, sabe? Um passo a passo para construir metas que o nosso cérebro consiga entender e, o mais importante, executar sem confusão. Vamos ver como é que se monta essa estrutura? Resumindo a ópera, uma meta que funciona de verdade tem que ser assim. Primeiro, falada de forma positiva, o que se quer, não o que se quer evitar. Segundo, tem que depender da gente, estar no nosso controle. Terceiro, tem que ser palpável, algo que dê para ver, ouvir, sentir. Quarto, precisa ter um jogo de cintura, uma flexibilidade. E por último, ser dividido em pedaços menores para nosso estar. É como programar um GPS para nossa mente. Ele precisa de um endereço exato para poder calcular a melhor rota. Ok, agora segura aí, porque essa parte é daquelas que fazem a gente parar e pensar: uau, é mesmo. Por trás de cada escolha que a gente faz de forma consciente, tem toda uma engrenagem, uma máquina complexa de ações automáticas rodando sem a gente nem se dar conta. Funciona assim: a gente tem dois tipos de escolha. A explícita é a decisão grandona, aquela que a gente anuncia, vou fazer tal coisa. E as implícitas? Essas são os trocentos passinhos automáticos que o nosso cérebro executa em segundo plano para que a escolha principal aconteça. É aqui que está o pulo do gato. Vamos pegar um exemplo bobo, do dia a dia. A meta é: vou na padaria comprar pão. Moleza, né? Parece uma única decisão. Mas será que é só isso mesmo? Vamos dar uma olhada no que acontece por trás dessa simples frase. Olha só o que está escondido aí. Quando alguém decide comprar pão, na verdade, implicitamente decidiu escolher uma roupa, se vestir, achar a carteira, pegar o dinheiro, abrir e fechar a porta, andar até lá, olhar para os dois lados para atravessar a rua, falar com a atendente, pagar, conferir o troco. Ufa! Tudo isso no piloto automático. Pensa bem. Se uma coisinha simples, como ir à padaria, tem no mínimo mais de 10 decisões escondidas, agora imagina as escolhas implícitas que existem numa meta tipo comprar um carro ou mudar de carreira. A gente está falando de milhares de pequenos passos. Milhares! E por que saber disso tudo é tão importante? Simples. Porque quando a meta é vaga, abstrata, a gente basicamente dá um cheque em branco para o nosso cérebro preencher como ele quiser. E as escolhas implícitas que ele vai fazer podem não ser bem aquelas que a gente esperava. A diferença aqui é brutal, né? De um lado, quero comprar um Honda Civic 2010. Alvo claro, nítido. Do outro, quero me divertir nas férias. O que exatamente significa se divertir?
Para o nosso cérebro, isso é um comando perigosamente aberto. O nosso cérebro não é que nem um computador que, se faltar informação, ele dá uma mensagem de erro. Não, não. A nossa mente é esperta, ela completa a história. Se a gente não diz o que é diversão, ela vai buscar no arquivo dela e pode acabar associando com alguma lembrança antiga, até mesmo uma negativa do tipo, aquela vez que deu tudo errado foi uma grande diversão. E aí, já viu, né? É só parar para pensar. Qual é a cor da diversão? Qual é o som da saúde? Essas perguntas parecem estranhas, né? É porque metas abstratas não têm referência para os nossos sentidos. O cérebro precisa de uma imagem, de um som, de uma sensação para criar um mapa. Sem isso, ele fica completamente perdido. Certo, já entendemos o problema. Agora vamos para a solução, para a parte prática. Como é que a gente pega esses desejos meio etéreos, meio vagos e transforma em comandos claros, poderosos, que o nosso cérebro finalmente entenda e consiga executar? O processo é mais ou menos esse. Primeiro, se pega a meta abstrata. Quero ter saúde. Ok. Segundo, a gente se pergunta, o que saúde significa para mim, especificamente? Aí a gente traduz isso para algo sensorial. É ter energia para correr 5 quilômetros sem parar. Depois, a gente elimina os negativos. Em vez de não ficar doente, a gente pensa meus sistemas do corpo funcionando em harmonia. E por fim, o grande finale. Criar uma imagem mental disso. Ver, ouvir e sentir como se já fosse real. Isso cria um mapa perfeito para o cérebro. E para fechar, fica aqui a reflexão. Nossas maiores ambições, nossos sonhos mais grandiosos, eles não são uma coisa só, lá longe, intocável. Eles são, na verdade, a soma de centenas, talvez milhares, de pequenos passos bem concretos. A pergunta que fica é: quais são os passos ocultos das nossas grandes metas? E quando a gente vai começar a trazer eles para a luz?